Diga. Oi. Oi! Marieta, você foi casada com o Chico, né? 30 anos. E você se exilou na época da ditadura. Você estava grávida, você era filha. Quais lições você tirou daquela época? Que ditadura, nunca mais, pelo amor de Deus, que ditadura não se justifica por nada. A coisa mais preciosa do ser humano é a liberdade. A sensação do exílio é muito ruim. É bom você viajar, eu adoro viajar, mas ser obrigado a ficar fora do seu país é cruel. Não é a pior das sensações. Você fica pensando em feijoada o tempo todo. Quando eu voltei para o Brasil, eu quase que nem comi feijão, mas lá eu só queria feijão preto, que há 46 anos atrás, que isso já tem, olha só. Não tinha ainda, né, essa coisa das comidas, né? Existe, agora na Europa, mesmo em Roma, você encontra tudo quanto é comida, você não encontrava dos outros países e tal. Então, enfim, resumindo, é péssima, uma sensação muito ruim, a sensação de que não é para existir nenhuma ditadura que force ninguém a sair do seu país, a largar suas raízes, a sua cultura, a sua família, os seus amigos, o teu lugar. Você não tinha medo de encenar no Roda Viva? Porque na segunda temporada aconteceu todo. Mas foi na segunda, não tinha não. Quando a gente estreou Roda Viva no Rio de Janeiro, era uma época de muita efervescência, né? Foi ainda pré-68, já tinha o golpe, que foi em 64, mas vamos dizer assim, ele endureceu mesmo, ele ficou uma ditadura realmente clara e deflagrada e com todas as suas consequências de violência, de tudo, depois de 68. Roda Viva foi Roda Viva pegou um movimento de muita efervescência ainda, estudantes na rua, movimentos assim, né, populares muito fortes. Então a gente não tinha esse medo. Isso aí foi depois, aí em seguida que começou essa violência toda, esses movimentos de direita, CCC, violentos, batendo nos atores. O que o feminismo representava para você naquela época? O que representa hoje? Você acha que nós temos ainda muita coisa para conseguir, nós mulheres? Aí eu acho que ainda temos sim, porque às vezes a gente pensa só em certo tipo de direito, mas ainda existem diferenças salariais. Eu acho que houve uma conquista muito grande nesses anos todos, muito grande. A mulher realmente assumiu o seu lugar na sociedade, o seu direito ao trabalho, né? A mudança dentro do papel dela dentro da família, com o homem por causa disso tendo que mudar também. Mas eu acho que essas coisas são paulatinas, né? E são também, às vezes você ganha, depois aí retrocede um pouco. As conquistas, elas são assim, elas não são lineares e contínuas, né? Mas eu acho que caminhou-se muito, muito, muito nesses anos todos. Como você conheceu o tablado e a paixão pelo teatro? Por acaso, acho que eu ia ser professora primária, eu adoro criança, gosto tinha muito jeito para ensinar, dava muita aula para os colegas, fui fazer Instituto de Educação e no segundo ano do Instituto de Educação eu fui estudar, eu saí da Tijuca e fui para o Azevedo Amaral, que era em frente ao tablado. Aí comecei, por acaso, atravessei a rua e comecei a frequentar o tablado. E aí comecei a me encantar, me fascinar por aquele mundo todo, por aquelas pessoas, né? Enfim, para aquela... Eram portas que se abriam para mim, nada daquilo fazia parte da minha vida e fiquei. Como foi passar de boazinha para vilã em O Shake de Agadir? Porque foi uma surpresa, né? Você era boazinha da novela. Eu era a princesa frágil, né? E aí tinha essa grande surpresa que era quem seria o rato, né? Que era o personagem, o grande vilão, que apareciam umas luvas negras e ele estrangulava essas luvas negras, estrangulando essas mãos, estrangulando uns homens enormes. Aí a mais improvável era quem? Era a princesinha, magrinha, frágilzinha. Aí sobrou pra mim ser o grande vilão da novela. Foi muito, muito bom na época, só que o público não estava tão acostumado como está com a novela, com discernir o trabalho do ator, do personagem. E eu uma vez estava andando em Copacabana e me jogaram pedra. E esse pedaço não foi.
consequência disso. Por que você acha que a Grande Família durou tanto? Porque foi um fenômeno, né? O brasileiro se via retratado de alguma forma na eu televisão? acho que de todas as formas. Eu acho que a Grande Família teve essa sabedoria de acompanhar a realidade social, política, de costumes do país. Então, o público, durante esses 14 anos, foi sempre se identificando, porque ela foi sempre também se modificando, também acompanhando e espelhando o momento que o público estava vivendo. Era uma equipe muito inquieta, uma equipe que nunca se acomodou, assim, um sucesso, porque ela foi sucesso de cara, tanto que durou 14 anos, mas nunca se acomodou, não. A cada ano, quando a gente chegava para gravar, tinha novidades da equipe de autores, da equipe de direção. Então também a gente estava sempre se remotivando, né? A gente nunca assim, descansou sobre os louros, não. Como foi a última gravação? Porque foi a última vez como nenê, né? Foi muito emocionante. Quer dizer, eu nunca acho que mais ia voltar aquele cenário. Os autores conseguiram um episódio de um brilho, de uma inteligência, de uma criatividade surpreendente. Quando a gente leu o episódio, a gente falou, nossa, a gente queria terminar com uma coisa assim que realmente fosse para um outro lugar, né? Era uma metalinguagem, né? Vieram aqueles atores sensacionais fazer os nossos personagens. Eram os nossos personagens vendo atores fazendo os nossos personagens. Então era uma volta assim, muito bonita, muito grande. Foi lindo. Né? Foi muito emocionante. Minha avó chorou. Foi muito emocionante, a gente se emocionou muito. E eu me lembro muito disso, da última, quando acabou, eu dei a última fala, aí acabou tudo, as pessoas saíram, eu fiquei sozinha na casa. Era bem a dona Nenê se despedindo do cantinho, de cada lugar, de cada objeto, porque aquilo, a gente tinha uma direção de arte muito brilhante também. Então, de repente, olhar aquela jarra de abacaxi, né? Falar, meu Deus do céu. Você tem na sua casa a jarra? Tenho. Sempre quis saber isso. Eu ganhei da Dalgisa, que está comigo. Ela entrou, eu estava grávida da minha filha caçula, que fez 40 anos. Então ela está há quase 41 anos. E ela tinha uma vizinha que tinha. Aí ela comprou da vizinha. Porque depois industrializaram, né? Depois fizeram. Mas ela comprou uma autêntica, de época. Da vizinha. A vizinha vendeu para ela me deu de presente. Ai, que legal. Como surgiu a ideia de você construir o Teatro Poeira com a Andréia? Olha, surgiu de uma necessidade muito grande de ter uma liberdade de criação em relação ao teatro. Eu sempre digo isso, mas eu vinha de 2 espetáculos, dos quais eu me orgulho muito, mas que eram espetáculos de produção muito grandiosa, que pediam um palco muito grande, que pediam um microfone. E eu, de repente, parecia que aquilo tinha fechado um ciclo. E eu comecei a conversar com a Andréia, eu falei, eu queria voltar a uma coisa que era um contato próximo ao espectador. Né? O teatro tem isso, ele é carnal, ele é visceral, ele é uma energia que sai daqui, chega ali ao vivo, né? Uma coisa única. Queria retomar coisas que eu achava que tinham ficado dispersas, né? Que estavam dispersas naquele momento. E a gente começou a conversar sobre isso, sobre comprar um trailer e fazer um teatro de um trailer em qualquer terreno baldio. E a partir disso é que surgiu então a casa que o Aderbal Freire Filho, que é o nosso curador, ele passava sempre em frente a essa casa em Botafogo, sabia que a casa estava à venda. Aí nós começamos a nos empolgar e virou Poeira, que fez 10 anos esse ano, e depois o Poeirinha, que tem 3, que era ao lado, era uma oficina ao lado. E é a maior alegria assim, da nossa vida, a minha vida, a maior realização é o teatro Poeira. Porque nós não somos donas de teatro, né? Aquele espaço é um espaço para a gente de contribuição para a cultura teatral do Rio, né? De formação, de pesquisa, um celeiro. Então isso é que é o mais importante, isso é que dá mais alegria. Eu entrei no site do Teatro Poeira, aí vi aquele diário de bordo. Vocês ficavam postando. Aí a escolha do nome, que demorou muito para aparecer, foi na última hora. E foi o Maurício, meu compadre, marido da Andréia, que deu essa ideia, que é muito boa. Acho que tem muito a ver com isso. Essa poeirinha, né? De poeira, de estímulo, né? Aos outros a fazerem teatro, a gostarem do teatro, a quererem o teatro. Teatro é muito bom. Quais as principais mudanças que você reparou na indústria do entretenimento desde que você começou até agora? Nossa, mãe. Eu pensar no que era uma novela, a primeira novela que eu fiz, o Chico Jagadiras, foi no final de 65, tem 50 anos também, início de 66.
pensar na mudança que houve em todos os sentidos, né? Primeiro a dramaturgia, né? Era uma novela passada no Oriente Médio e a linguagem dela era muito próxima à linguagem dramatúrgica dela, a linguagem do rádio, né? Eram autores que vinham do rádio. Então tinha todo um linguajar, toda uma maneira de se expressar completamente distante da realidade, né? Então ver como a realidade foi entrando na novela, a realidade brasileira imediata, com autores como Dias Gomes, Janete Claire, com Vianinha, né? Armando Borges, autores que vinham inclusive do teatro e que vinham muitas vezes também do rádio, mas que souberam colocar essa realidade brasileira em cena. A diferença tecnológica, a diferença da linguagem visual, né? De como a novela se expressa hoje em dia, né? Que foi incorporando o teatro, incorporando o cinema. Então a gente tem até chegar, a gente terminei agora Verdades Secretas, tem uma linguagem de uma sofisticação visual muito grande, que o público percebe. Quanto o público se familiarizou com dramaturgia. O público brasileiro é um público que conhece dramaturgia. Ele sabe, você vê os jovens atores, eles já começam de um patamar de interpretação que é de quem assimilou a vida inteira, cresceu vendo interpretação na televisão. Então aquilo que a gente tinha assim no cinema americano. Cada um que entra, a criança já sabe interpretar, o brasileiro já tem isso, porque são 50 anos acompanhando, são gerações acompanhando isso, né? Então essa formação do público também é muito importante. Você vê na carreira por muito tempo? Eu espero que sim, eu espero ficar bem velhinha, trabalhando. Tudo que eu quero é isso, né? Força nas pernas para ficar em cima do salto alto que nem com faninha. Eu posso te falar uma coisa que eu sempre quis dizer? Me preparar, tem que fazer tudo aqui de fora. Eu gostei de fazer o book rosa. Acabou a novela, não faço mais não. Não te recomendo, as meninas não se deram bem. Obrigada. Nada. Que bom.